Sabe aquela sensação de que a vida está passando e você está ficando para trás? Pois bem, isso aconteceu comigo também por volta dos meus 30 anos. Se você também tem essa mesma sensação, este vídeo pode te ajudar. Sou formado, pós-graduado, tenho um cargo bacana numa empresa sólida, tenho uma casa, já viajei em alguns lugares no Brasil, pelo mundo também. Segui o checklist que a sociedade me deu. Mas quando os 30 anos foram se aproximando, uma pergunta intrusiva veio na minha mente. Eu não fiz nem conquistei metade das coisas que eu havia programado quando eu tivesse 30 anos ou próximo de 30 anos. Então veio aquela sensação de que eu estava ficando para trás. Esse vídeo não é sobre inveja, é sobre perceber que eu estava correndo na esteira errada. E se você também se sente assim, sente que está fazendo tudo corretamente, mas a sua vida ainda está estagnada, neste vídeo eu vou te contar o que me fez acordar e por que a minha vida estava sendo sabotada por essa mesma sensação. A sociedade nos vende uma ideia de sucesso. Estude, trabalhe duro, compre uma casa, compre um carro, arranje uma família, procure um emprego em uma empresa sólida, construa uma carreira. Eu praticamente segui o checklist da vida correta. Não quero dizer que essas coisas são ruins. Só quero dizer que há maneiras diferentes de enxergar e viver a vida. O problema não era o meu salário, o que eu tinha ou o que eu não tinha. O problema era a alienação das regras que foram impostas na minha cabeça. Regras essas que eram das pessoas e não minhas. Eu estava tão focado em seguir o roteiro que a sociedade me deu que eu esqueci de escrever o meu próprio. Eu estava vivendo a vida que parecia ser a correta perante a sociedade. Mas o que era correto para mim? E o que é correto para você? E próximo dos meus 30 anos, eu percebi que todo o meu esforço estava sendo direcionado para uma vida pré-determinada e não uma vida que de fato era minha, uma vida que de fato eram escolhas minhas. Eu era aquela pessoa socialmente correta, porém com incertezas e muitas inseguranças do futuro. Você também é assim? E quando essa sensação de que eu estava ficando para trás começou a ficar crescente na minha vida, eu comecei a me questionar. Até que um belo dia eu percebi que essa sensação, na verdade, era uma insegurança do futuro, uma insegurança financeira. Por todos esses anos, eu segui uma alienação da vida correta. Então, eu entendi que essa alienação é o conforto da manada. Fazer o que todo mundo faz é muito mais fácil. Comprar o que todo mundo compra é o politicamente correto. Viver a vida que todo mundo vive, isso te insere num certo contexto. Mas eu entendi que a alienação é o conforto da manada. É mais confortável fazer o que todo mundo faz. Porém, isso te leva a lugares que você não gostaria de estar. E eu te pergunto, o lugar que você está hoje é o lugar que você gostaria? Tomar as próprias decisões me afastou de muitas pessoas, mas fez eu me aproximar de mim mesmo. E este é o único caminho para a liberdade da alienação. Ser não alienado é não aceitar o roteiro pronto, é questionar, é duvidar, é tomar as próprias decisões e não simplesmente aceitar as regras impostas. E isso não quer dizer em fazer loucura ou fazer tudo aquilo que dá na cabeça. Eu apenas compreendi que a vida não pode ser um piloto automático ditado pela pressão social ou até familiar de que há uma forma correta de se viver. E eu compreendi que o que realmente me prendeu nessa alienação era o medo do julgamento, o medo de fazer as coisas diferente do que a sociedade prega, o medo de estar fora do script da vida correta. E você, qual foi seu soco no estômago que te fez acordar? Deixa aqui nos comentários que eu gostaria de ler a sua história. E se você gostou dessa ideia de ser o não alienado, curta, comente, compartilhe e não esqueça de se inscrever nesse canal. No próximo vídeo, eu vou te falar uma das decisões mais difíceis que eu tomei para sair dessa alienação. Até a próxima. Tchau, tchau.